Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia, né? Essa é a nossa aula 9. E meu nome é Amanda e eu vou acompanhar vocês durante essa aula. E a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclos da matéria e populações. Não é um assunto complexo, mas é um assunto com muitas etapas, muitos nomes, conceitos que vocês precisam aprender. Então, eu aconselho que vocês revisem várias vezes isso, mas acredito que não vão ser muitas dificuldades, tá? Começar, esses são os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje. E a gente vai começar falando sobre os ciclos da matéria ou ciclos biogeoquímicos, né? A gente tem o ciclo do carbono, do oxigênio, da água e do nitrogênio, e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, começando pelo ciclo do carbono, o carbono é o constituinte básico de todos os compostos orgânicos. A gente pode encontrar ele principalmente sob a forma de dióxido de carbono, como combustível fóssil e também fazendo parte dos tecidos vivos. Esse é o ciclo do carbono, né? A gente pode começar a analisar aqui pelos produtores que vão captar esse carbono na forma de dióxido de carbono, CO2, e vão transformar esse carbono em parte de matérias, de moléculas orgânicas, né? E aí essas moléculas elas vão ser assimiladas pelos consumidores através das relações de consumo e elas podem se transformar em fósseis através da decomposição, tanto dos produtores quanto dos consumidores. E aí, depois dessa fossilização, se esses fósseis forem queimados como combustível, esse CO2 é devolvido para a atmosfera. E um outro jeito de devolver o CO2 para a atmosfera é através da respiração, né? Então, quando esses consumidores ou os próprios produtores respiram, eles devolvem o CO2 para a atmosfera. Lembrando que os produtores, sim, eles respiram também, e uma grande parte do corpo das árvores, principalmente, não faz fotossíntese. Então, a única parte que faz fotossíntese da planta são as folhas, e o caule não é fotossintetizante, fazendo essa respiração. E aí, o ciclo do carbono ele tem algumas especificidades no meio aquático, porque quando a gente tem o dióxido de carbono interagindo com a água, a gente forma um ácido carbônico. Então, quando a gente tem um aumento de dióxido de carbono na atmosfera e, consequentemente, no meio aquático, a gente tem uma acidificação, né, desses oceanos. Então, quanto mais CO2 a gente tem, mais ácido carbônico é formado. E isso vai gerar um efeito que a gente chama de osteoporose oceânica, que é quando a gente tem essa acidificação da água começando a afetar os seres vivos, principalmente aqueles que têm carapaça, né? E essas proteções extras que vão começar a ser afetadas por essa água ácida. E outra coisa que a gente tem que falar sobre o carbono no meio aquático é sobre as reservas de metano no fundo do oceano. Então, a gente estima que tenha cerca de 10 trilhões de toneladas de metano no fundo do oceano. E esse metano está o tempo inteiro aumentando, né, de quantidade, porque a gente tem bactérias metanogênicas produzindo mais metano o tempo inteiro. E é válido lembrar que o metano ele é muito mais potente como um gás de efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono. Então, se a gente tiver a liberação dessa grande reserva de metano dos oceanos para a atmosfera, a gente vai ter um grande impacto ambiental, né? Com o aumento do aquecimento global, que a gente tem um efeito estufa. O carbono é muito importante para que se mantenham as temperaturas na Terra. Esse efeito estufa é necessário, que é isso do carbono absorver esse calor, né? E aí manter essa temperatura ok para manter a vida na Terra. Mas quando a gente excede as temperaturas adequadas e a quantidade de carbono adequada na atmosfera, a gente tem o que a gente chama de aquecimento global, que é esse excesso do efeito estufa que traz malefícios e traz consequências ambientais, né? E aí era basicamente isso do ciclo do carbono, em que formas o carbono é encontrado, o ciclo em si que a gente mostrou naquela imagem, falando um pouquinho dessa especificidade do ambiente aquático e do metano na água, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo do oxigênio. O ciclo do oxigênio está altamente relacionado com o ciclo do carbono e com o ciclo da água, porque o oxigênio ele é encontrado em algumas formas, e dentre elas a gente tem o oxigênio na forma de dióxido de carbono, CO2, e na forma de água, H2O.
Além disso, a gente também pode encontrar oxigênio na forma de oxigênio molecular, que é o O2, e de gás ozônio, que é o O3. Essas são as principais formas de encontrar, né? E o oxigênio ele representa 21% do total de gases da atmosfera terrestre, então ele é um gás bem abundante. E aí essa seria a representação, né, do ciclo do oxigênio, uma representação bem simples, que só considera o oxigênio molecular e o dióxido de carbono. E aí a gente tem a fotossíntese e a respiração, a fotossíntese transformando o CO2 em O2 e a respiração transformando o O2 em CO2, esse ciclo. Mas a gente sabe que o ciclo do oxigênio, na verdade, ele é bem mais complexo, né? A gente tem aí essas transformações do CO2 em O2 pela fotossíntese e do O2 em CO2 de novo pela respiração, tanto das plantas quanto dos animais, que eu disse para vocês que as plantas também respiram, né? Mas a gente também tem esse ciclo com o oxigênio em forma de água. Então, esses seres vivos que vão assimilar essa água líquida, seja pelas raízes dos produtores, dos fotossintetizantes, seja pelas relações de consumo, né, dos consumidores. Eles vão assimilar essa água e eles vão depois devolver essa água para a atmosfera, seja pela transpiração, né, com a água em forma de vapor, que é a transpiração vegetal também, seja pela liberação de fezes e urina, né? Então a gente vai ter essa liberação da água, essa água vaporizada, ela vai precipitar e voltar para essas reservas, sejam subterrâneas ou sejam essas reservas superficiais, depois vão ser reabsorvidas. E esse ciclo continua. Lembrando que a gente também pode ter essa liberação de CO2 e de água em forma de vapor através da decomposição, tanto dos produtores quanto dos consumidores, né? Esses micro-organismos decompositores vão fazer essa degradação, né, dessa matéria orgânica e vão liberar o CO2 atmosférico e também vão liberar a água em forma de vapor. E aí, o oxigênio, ele tem grandes reservas atmosféricas, né? Estima-se que cerca de 2 toneladas por metro quadrado de oxigênio na atmosfera. E a fotossíntese produz cerca de 250 gramas por metro quadrado só. Então a fotossíntese ela não impacta tanto nas reservas de oxigênio, ela vai impactar bem mais nas reservas de gás carbono, quando ela pega esse CO2 e tira ele da atmosfera, diminuindo, né, o aquecimento global e diminuindo o próprio efeito estufa. E aí, quando a gente pensa nisso, das reservas de oxigênio, a gente sempre pensa na floresta amazônica como pulmão do mundo, né, fazendo toda essa diferença nas reservas de oxigênio da atmosfera, mas na verdade a gente sabe que a gente não pode considerar a Amazônia ou as plantas, em geral as árvores, como pulmão do mundo, porque, como eu falei para vocês, as plantas elas respiram, então, e elas têm uma grande parte que só respira. O caule ele tem uma biomassa muito maior do que as folhas, né? Então a biomassa que faz fotossíntese é uma biomassa muito pequena. Então as plantas elas respiram tudo aquilo que elas produzem praticamente de oxigênio. Então elas não fazem tanta diferença assim nessas reservas de oxigênio da atmosfera. O que vai fazer diferença nas reservas de oxigênio da atmosfera são as algas fotossintetizantes, né? E aí, quando a gente fala do ambiente aquático, principalmente os fitoplânctons, que são seres de pouquíssima biomassa, como eu falei para vocês na outra aula, que são bem pequenos, tem pouco acúmulo de biomassa e que todo o corpo do fitoplâncton é fotossintetizante, então todo ele produz oxigênio e ele não vai conseguir, por ter um corpo pequeno, consumir todo aquele oxigênio que ele produz. Então, essas algas, sim, elas vão ter esse impacto, esses produtores aquáticos é que vão ter esse impacto de pulmão do mundo, né? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre essa reserva de oxigênio na forma de gás ozônio. A gente sabe que temos a camada de ozônio, que é muito importante para impedir a entrada dos raios ultravioleta tão intensamente, né, na nossa atmosfera. E o ozônio ele é gerado através da ação desses raios ultravioleta. Então, quando a gente tem um raio ultravioleta incidindo sobre uma molécula de oxigênio molecular, né, esse oxigênio molecular que é o O2, a gente tem esse raio incidindo, a gente tem essa divisão desses dois átomos, então a gente tem a liberação de 2 átomos de oxigênio livres. E esses oxigênios livres, eles vão interagir com uma molécula de O2, formando o que a gente chama de ozônio, o O3, né? E aí que é tão importante para a camada de ozônio, para impedir essa entrada
excessiva de raio ultravioleta na nossa atmosfera, que é tão importante para a manutenção da vida na Terra, né? Então, era basicamente isso sobre o ciclo do oxigênio, as formas que o oxigênio é encontrado, o ciclo em si, falando um pouquinho sobre quem é o pulmão do mundo, né? E um pouquinho sobre o gás ozônio. E aí a gente vai falar um pouquinho do ciclo da água. O ciclo da água ele é dividido em pequeno ciclo e grande ciclo. O pequeno ciclo, ele não leva em consideração a participação dos seres vivos, então ele vai falar dessa água armazenada aqui, que vai sofrer a ação dos raios, vai vaporizar, né, evaporar. Nas altas camadas da atmosfera vai se condensar e vai precipitar, reiniciando o ciclo. Lembrando que essa precipitação ela pode ser em forma de chuva, pode ser em forma de neve, qualquer tipo de precipitação, tá? E aí o grande ciclo ele já leva em consideração a ação dos seres vivos, que vão consumir essa água, vão usar nos seus processos metabólicos e vão devolver em forma de vapor por transpiração ou a liberação por fezes e urina no caso dos animais, né? E aí esse ciclo continua. E a gente vai falar um pouquinho também do ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio ele é um pouco mais complexo, né? O gás nitrogênio ele é bastante abundante, na verdade. Representa cerca de 78% do total dos gases da atmosfera. Mas esse nitrogênio em forma de N2, esse nitrogênio gasoso, ele não pode ser consumido pelos seres vivos. Então esse ciclo ele vai converter o nitrogênio em formas assimiláveis pelas plantas e depois devolver ele para o meio abiótico. Então a gente tem esse ciclo aqui, toda essa conversão, assimilação pelas plantas e os animais e depois a devolução em forma de N2. E isso se dá em 5 etapas. A fixação, que é a transformação do N2 em amônia, a nitrificação, que é dividida em nitrosação e nitratação, que vai transformar amônia em nitrito e depois o nitrito em nitrato, e aí o nitrato ele é absorvível pelas plantas. Então a gente vai ter a assimilação, que é quando a planta assimila realmente tal. A gente tem a amonificação, que é um outro jeito de conseguir amônia sem fixar, que é pela decomposição, né, desses seres que já têm o nitrato. E depois a gente tem a desnitrificação, que é a reação que vai devolver esse N2 para a atmosfera. A gente vai falar de cada uma dessas etapas, cada uma na sua vez, com calma, para que vocês consigam entender. Então, começando aí pela fixação. Fixação vai ser a transformação, como eu falei para vocês, do gás nitrogênio em amônia. Essa fixação ela pode ser física, química ou biológica. A gente vai focar aqui na biológica. A física é pela ação de raios, ou os raios elétricos que eu falo, né, da chuva, por exemplo. A química é em laboratório e a biológica é através da ação dessas bactérias que a gente vai falar aqui. E aí essas bactérias elas podem ser de vida livre ou não simbióticas, por exemplo, essa Azotobacter, e elas podem ser também simbióticas, né, que elas têm uma relação de mutualismo com algumas plantas vasculares, como por exemplo essas bactérias Rhizobium aqui. Essas plantas simbióticas, elas, como eu falei para vocês, vão ter essa relação de mutualismo e geralmente vão ser com leguminosas. E esse mutualismo com leguminosa é geralmente do tipo bacteriorrhiza, né, esse mutualismo. E essa relação vai formar esses nódulos aqui que a gente vê na imagem, que vão ser onde vai estar acontecendo essa fixação. Então, essa planta ela vai dar os nutrientes para a bactéria fazer essa transformação do nitrogênio em amônia, tá? E isso não acontece só com leguminosas, né? A gente tem, por exemplo, os amieiros, que eles não são leguminosos, mas eles também eles têm essa relação de fixação com as plantas, quer dizer, com as bactérias, né? E aí vamos ter essa transformação, que vai ser uma transformação que gasta energia, tá? A gente vai ter gasto de energia aqui, e a gente vai precisar de ATP para fazer isso. E aí a gente tem uma enzima que faz parte dessa reação, que é a nitrogenase. Ela catalisa essa fixação do nitrogênio e ela tem uma característica muito interessante que a gente tem que citar. Que essa nitrogenase, né, ela
é inibida se ela entrar em contato com o oxigênio. Só que o que acontece? Como eu falei para vocês, a fixação é uma reação que gasta energia, então ela precisa de ATP. Para gerar esse ATP, a bactéria ela precisa do oxigênio para fazer a respiração aeróbica. E aí, então, para gerar ATP tanto para a própria enzima, quanto para a bactéria e também para as células vegetais. E aí, a gente não pode ter oxigênio porque a enzima é inibida, mas a gente precisa de oxigênio para tudo fluir. E aí é onde entra essa leg hemoglobina, que é uma proteína que é produzida em partes pela bactéria, em partes pela planta, né? Essa parte M é produzida pela bactéria e a parte globina é produzida pela planta. E essa proteína ela vai regular os níveis de oxigênio para que a bactéria possa fazer a respiração e também possa e a enzima possa agir, né, sem ser inibida, ok? E aí, continuando, a próxima fase é a fase de nitrificação. Ela é dividida em nitrosação e nitratação. E essa fase é uma fase que vai transformar a amônia em nitrito, que é a nitrosação, e depois o nitrito a nitrato, na nitratação. E esse nitrato ele é absorvível pelas plantas, tá? Ele já pode ser absorvido pelas plantas. Essa é uma reação que, ao contrário da fixação, ela libera energia. Essa energia ela vai ser usada na quimiossíntese, que as bactérias que participam dessa fase são bactérias quimiosintetizantes, tá? E aí, ó, por exemplo, na nitrosação a gente tem as nitrosomonas, são as principais bactérias que que participam dessa parte, essa etapa. E na nitratação a gente tem a nitrobacter, né? E aí, vai acontecer essa reação e a gente passa para a próxima fase, que é de assimilação, já que o nitrato ele já pode ser assimilado, né, pela planta. E aí a gente tem a assimilação, então o nitrato ele é absorvido pelas células vegetais e ele vai ser transformado de novo em amônia. E aí vai sintetizar compostos orgânicos, como os aminoácidos, que vão gerar as proteínas, também as bases nitrogenadas, que vão gerar os ácidos nucleicos, e aí todos esses compostos orgânicos que vão ser posteriormente degradados, né? E a gente tem esse processo de amonificação, que é justamente essa degradação, é uma outra forma da gente conseguir amônia, né? Essa amonificação ela vai suprir a necessidade do meio, que só a fixação não consegue suprir. Então a gente pode fixar o N2 e transformar ele em amônia, ou a gente pode amonificar, ou seja, degradar os ácidos nucleicos e as proteínas dos animais e plantas que já têm essa amônia, né? Então aí vai degradar essas proteínas em aminoácidos, nos aminoácidos que tem esse grupo amina, né? E os ácidos nucleicos em bases nitrogenadas, e aí vão conseguir amônia sem precisar fixar o nitrogênio. Aí, por fim, a gente tem a desnitrificação, que é o processo que vai devolver esse N2 para a atmosfera. Ele vai ser feito por essas bactérias, Pseudomonas denitrificans, e elas vão usar o nitrato, NO3, para oxidar compostos orgânicos, através da respiração anaeróbica. Então, elas vão pegar esse O3 aqui e vão usar para essa oxidação, e aí vão sobrar esses nitrogênios livres que vão se combinar e vão formar o N2. Tá? Isso reduz o nitrato a gás nitrogênio, libera energia e retorna à atmosfera, certo? E aí, por fim, para a gente fechar o ciclo do nitrogênio, eu vou falar um pouquinho sobre esses fertilizantes nitrogenados. A gente tem esse processo de amonificação que costuma compensar, né, a quantidade limitada de nitratos de amônio e amônia, como eu falei para vocês. E só que em áreas agrícolas, as plantas elas são colhidas, então elas não vão se decompor lá no lugar para devolver essa amônia para o meio. Então não tem esse processo de amonificação. E a gente precisa usar esses fertilizantes nitrogenados para compensar isso, né? E esses fertilizantes podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais vêm de partes não aproveitadas de colheitas, excrementos de cavalos, vacas e galinhas, ou adubação verde. Então ele vai colocar aí essas partes de seres vivos lá para serem degradados e liberar essa amônia, ou podem plantar leguminosas lá para acontecer a fixação e compensar isso. E essa adubação verde com as leguminosas pode ser também, depois que essas leguminosas já fixaram muita amônia, podem enterrar elas, para elas também se degradarem, tá? E os sintéticos é através de queima de combustíveis fósseis, são reações muito caras, feitas com altas temperaturas e pressão, e aí isso pode acabar gerando um processo de eutrofização também. Além de ser caro, ainda pode gerar eutrofização, que é aquele acúmulo excessivo, né? Então a chuva pode levar esse excesso de amônia para os rios, lagos, lagoas, e aí esse acúmulo excessivo de nutriente pode proliferar bactérias, enfim, gerar todo esse problema que a eutrofização causa.
Então, era basicamente isso do ciclo de nitrogênio, todas essas fases, falar um pouquinho da leg hemoglobina e falar um pouquinho sobre os fertilizantes nitrogenados. E aí a gente vai continuar e agora falar um pouquinho sobre populações, né? É uma parte bem simples. Essa parte de ciclo do nitrogênio é um pouco mais complexa. Não é difícil de entender, mas tem muitos nomes, então aconselho que vocês revisem bastante, tá? Essa parte de populações é bem mais tranquila. E a gente vai falar das características de uma população. Primeiro vamos relembrar a definição de uma população, né, que é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, vivendo no mesmo lugar, no mesmo tempo. E aí essas características vão ser atributos que identificam aquela população. E a gente vai falar de densidade populacional, taxa de natalidade e mortalidade e dispersão passiva e ativa, além de outras coisas. E aí, vamos primeiro falar de densidade populacional. A densidade populacional é o número de indivíduos por unidade de área ou volume, ou seja, 10 indivíduos por metro quadrado, por exemplo, e serve para você comparar a área ocupada por espécies diferentes. Então, vê que uma espécie ocupa 1 metro quadrado por indivíduo e uma outra ocupa 1 centímetro quadrado por indivíduo. E aí, quando a gente vai comparar, o que se diz é que deve ser usada a mesma unidade de área. Então, em vez de eu falar que é 1 metro quadrado por indivíduo ou 1 centímetro quadrado por indivíduo, eu deveria dizer que é um indivíduo num metro quadrado e a outra são 10 indivíduos num metro quadrado. Então, a gente sempre usa a mesma unidade de área. Mas é um conceito bem simples, quantos indivíduos tem naquela unidade de área ou volume, tá? Pode ser volume também. E aí a gente tem a taxa de natalidade, que vai falar do número de nascidos vivos durante um período de tempo em relação ao total de indivíduos da população. Então, a gente tem 2 nascidos vivos esse ano a cada 1.000 pessoas, digamos. E aí esse número, essa taxa de natalidade, ela vai se relacionar com o potencial biótico, que é essa capacidade reprodutiva sem existência ambiental, né? Então, a capacidade de ter filhos. Mas aí esse potencial biótico nem sempre vai ser fiel ali à taxa de natalidade. Porque quando a gente fala de taxa de natalidade, a gente está falando de número de nascidos vivos, né? Então, quando a gente tem um potencial biótico, digamos que ele gerou ali 10 filhos, mas 2 não nascerão vivos, ou 3 não nascerão vivos. Então, o potencial biótico não é igual à taxa de natalidade, mas digamos que eles se relacionam bastante. E aí a gente tem a taxa de mortalidade também, que é bem semelhante, que é o número de mortes durante um período em relação ao número total de indivíduos da população. Então, a gente teve 10 mortes no último ano a cada 1.000 habitantes, digamos. Basicamente isso. E a gente tem as taxas de dispersão, né? Que dispersão é isso de afastamento mesmo, de movimentação. E a dispersão ela pode ser ativa ou passiva, tá? A dispersão ativa é quando aquele ser vivo ele faz aquilo propositalmente por conta própria. Então, quando a gente tem migração, quando uma planta ela joga suas sementes distante. Mas quando a gente tem a dispersão passiva, é por efeito de outros fenômenos, né? Então, por exemplo, a gente tem um vento que vai levar aquela semente, a gente tem um rio que vai levar aquela semente. E aí essa dispersão passiva, ela não tem essa característica do ser controlar, né? E a dispersão ativa, ela tem diversos tipos, tem várias dispersões ativas. E aí, geralmente, as plantas, elas não têm dispersão ativa, mas a gente tem, por exemplo, a deiscência explosiva, que é um tipo de dispersão ativa vegetal, que ela joga suas sementes distante. E de dispersão ativa animal, a gente tem a imigração e a imigração. A imigração, que é quando um ser está saindo de um lugar, indo para fora. E a imigração é quando aquele ser está vindo de um lugar, vindo de fora, né? E essa dispersão ativa ela vai ser influenciada por algumas barreiras que podem existir. Pode ser barreiras geográficas, barreiras biológicas ou barreiras climáticas. As barreiras climáticas são bem conhecidas, né?
Então, quando a gente vê nos filmes, os pássaros migrando por causa da época do ano, o clima que vai mudar. As barreiras geográficas, a gente tem uma montanha que vai impedir que aquela espécie passe ali, ou quando a gente tem um abismo ali, ou quando a gente tem um oceano e aquela espécie não nada. E barreiras biológicas é quando a gente tem uma espécie que depende de outra, então se no lugar onde ela está querendo ir não tem essa espécie que ela precisa, ela não pode ir. Ou se a gente tem, por exemplo, novos predadores ali naquela área, ela vai ser obrigada a migrar, né? A sair do lugar onde ela estava. A gente vai falar um pouquinho também sobre as pirâmides de idade, né? Quando a gente vai analisar as pirâmides de idade, a gente tem que olhar para essas três áreas, a base, o topo e o meio. A base que vai falar dos jovens, né? Então, a base vai falar muito sobre o número de nascimentos que a gente teve nos últimos anos. Então, as taxas de natalidade estão altas ou não, se elas estão estreitinhas porque tem poucos nascimentos. E aqui o topo, que vai falar sobre expectativa de vida, porque a gente tem representado os idosos. Então, se tem poucos idosos aqui com mais de 70 anos, significa que a gente tem uma expectativa de vida muito baixa, né? Saúde não é tão boa, por algum motivo os idosos não estão vivendo muito. E aqui no meio a gente tem os adultos, né? A gente tem os adultos, essa parte mais jovem, né, que trabalha, esse pessoal que vai estar ali movimentando a economia local. Então eu trouxe algumas pirâmides de idade para vocês darem uma olhadinha. Não tem muito segredo, né? São só essas três partezinhas que a gente tem que observar. Não é nada muito complexo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento populacional. Começar falando alguns conceitos, como potencial biótico, aquilo que eu falei, capacidade de crescimento sem resistência do meio, então quanto ele vai conseguir se reproduzir. Esse potencial biótico ele é sempre um crescimento exponencial, né? Se você não tem resistência, você vai aumentar essa população até, sabe, infinitamente. Mas aí quando a gente bota essa resistência ambiental, que pode ser uma resistência intrínseca, que é dentro daquela própria espécie, então uma competição intraespecífica, por exemplo, e pode ser extrínseca também, uma limitação de alimento, uma limitação de ambiente, mesmo para caber aqueles indivíduos, essa resistência ambiental vai gerar um conceito que a gente chama de carga biótica máxima. Então, quando a gente tem uma resistência do ambiente, o ambiente ele vai limitar o quanto que aquela espécie vai poder crescer. Então, esse ambiente ele vai ter uma capacidade máxima, e essa capacidade máxima vai dizer essa carga biótica máxima que aquele meio vai ter. Então, qual é a quantidade de seres vivos, né, que aquele ambiente vai suportar carregar. E aí a gente pode calcular essa taxa de crescimento de duas formas. A gente pode calcular a taxa de crescimento bruto, que vai ser o número de indivíduos a mais depois de um intervalo de tempo. Então, a gente vai fazer a diferença entre esse número de indivíduos final e o inicial, ou seja, o quanto cresceu, dividido pelo tempo. Então, a gente teve 10 indivíduos a mais no último ano. E a taxa de crescimento relativa, ela já vai falar o número de indivíduos a mais dividido pela quantidade de indivíduos que havia na população. Então, no último ano, a gente teve 10 indivíduos a mais a cada 1000 indivíduos. Entendeu? É muito diferente você dizer que a gente teve 2 nascimentos numa população que tem 1000 indivíduos e 2 nascimentos e você só tinha 2 indivíduos ali, sabe? É muito diferente isso. E aí, por isso é importante essa taxa relativa de você comparar com o quanto tinha. Então era isso, pessoal. Espero ter contribuído aí com o aprendizado de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas que vocês venham a ter. E busquem mais se vocês quiserem se aprofundar. Façam bastante exercícios. E é isso. Até a próxima aula.